de ser um povo de oração. Nós não podemos andar distraidão, não, entendeu? A gente tem que ter aquele tempo para Deus, aquele tempo para falar com Deus. Até a família é bom, né? Ontem a Yasmin, ela já estava dormindo, mas a Natasha ainda estava acordada, então ela estava lá orando comigo, meia-noite, entendeu? No grupo de oração lá. E é isso, pessoal, a gente precisa orar sem cessar, entendeu? A gente está no finalzinho, temos que estar sempre aos pés do Senhor. Então eu fiz esse grupo lá, a pastora queria que você botasse lá, então me avisa que eu boto você lá. Glória a Deus. E a gente, vamos com a palavra de Deus, abrir o coração, né? Tem que pedir a Deus, Senhor, abre o coração para me entender. Porque se você ouvir e não entender a bênção, Jesus ele disse assim, ó, ele falou assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes farás aquilo que ela me apraz. O que significa isso? Jesus, quando envia uma palavra, não é vazia. Dentro daquela palavra tem uma revelação, tem algo que Deus quer falar em particular com você. E pode ser, por exemplo, uma palavra que Deus está me usando pode falar com vocês de maneira diferente, de acordo com o que vocês precisam ouvir. Você está entendendo? Até casal, por exemplo, ali, a Luciene e o Anderson, eles são casais, não é? Vocês são um casal. Mas Deus pode me usar uma palavra aqui que pode falar uma coisa com ele, outra com você. Está entendendo? De acordo com o que vocês precisam ouvir. Por isso a gente tem que prestar atenção. Olha, presta bem atenção. A palavra de Deus, ela funciona assim. Ela só não dá efeito na sua vida quando você não presta atenção no que Deus está falando, entendeu? Por isso que os pastores, a preparação, os pastores é meio enjoadinho, meio chatinho com isso. E eu estou lá, gente, presta atenção. Gente, ouve a palavra, mas não é o pastor, não é a igreja, o nome da igreja que vai abençoar você, é o que você ouve. Entendeu? É a palavra de Deus, quer ver? Eu vou mostrar isso para vocês, lá no livro de Lucas, vamos lá, dar uma olhada lá. Mas preste atenção aqui direitinho para você entender, gente. Deixa nada te distrair, não. Se tem alguma coisa te distraindo, com certeza não é de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas. Ah, pastora, eu estou precisando tanto de um milagre na minha vida, de uma mudança, mas é por aqui que vem a mudança, entendeu? Você ouve, crê, toma posse daquilo ali e as coisas vão começar a mudar. Amém? Glória a Deus. Funciona desse jeito. Acharam? Lucas 6, lá no versículo 17. Lucas 6, 17. Agora, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que até a rua ficou escura. Olha o amor, não é? Eu falei, Jesus. Então, ele está falando aqui, ó. Lucas 6,17 está escrito assim, ó, o sermão da montanha, não é isso? Sim, pessoal, vocês estão prestando atenção direitinho? Está falando? Qual é o título que eu acabei de falar? Lucas 6,17. Mas e o título? Eu não posso falar que aqui não mostra o título. Tá vendo? Não mostra. Tem que despertar, pessoal. Esse pastor está pregando, a pessoa está pensando na morte da bezerra. Irmão, se já morreu a bezerra, deixa para lá, não pode fazer mais nada. Vamos prestar atenção, a gente que está vivo. Glória a Deus. A bezerra já morreu mesmo, você não pode salvar, mas você, a tua vida, tu pode se salvar, irmão. Amém? Preste atenção no que está escrito aí, ó. E descendo com eles, parou no lugar plano. E também um grande número dos seus discípulos, e uma grande multidão do povo de toda a Judeia, e de Jerusalém, e da costa marítima, de Tiro e de Sidom. E o que eles faziam, pessoal? Preste atenção. Os quais tinham vindo para ouvir, não é isso? Ouvir, e serem curados das suas enfermidades. Vamos dar uma paradinha aqui
quê? Gente, esse evangelho aqui não é um evangelho que não funciona. Ah, mas lá na igreja do Getúlio, o fulano andou, na outra o negócio aconteceu aqui. Não. Você não está entendendo. O evangelho de Cristo é um só. Então, aonde ele for pregado, se você crer, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o milagre de Deus. Não existe isso não. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, até na rua Deus vai operar um milagre numa pessoa. Você está entendendo? Uma vez eu saí para evangelizar aqui na rua, muitos anos atrás, assim que a gente veio pregar. Aí eu fui para o lado da padaria. Não sei quem é que estava comigo no dia que eu fui evangelizar. Sei que fui para o lado da padaria. Aí o que aconteceu? Lá para o lado da padaria, eu evangelizei uma pessoa, que essa pessoa ela não estava andando direito. Ela não estava andando, ela estava vindo assim, devagarinho, mancando, sabe? Estava com probleminha no pé. Aí eu parei ali perto da... Não tem uma igreja ali, uma curvinha de uma igreja, acho que é Belém, cidade de Belém, um negócio assim. Sabe onde era a mercearia do pai do Charles ali, naquela viradinha? Tem uma igreja na frente, tem? Então, naquela viradinha daquela igreja ali, ela vinha ali devagarinho. E eu parei ali para evangelizar ela. Aí comecei a falar, né? Vá lá na igreja fazer uma visita e tal. E ela falou assim, ai, eu quero ir lá, não, mas que dificuldade para me andar na rua. Estou vindo devagarinho por necessidade, que eu estou precisando comprar um negócio ali, mas eu já estou vindo lá de casa, que dor nesse pé. Estou orando aqui para eu conseguir chegar lá. Aí eu peguei, no meio da rua, falei para ela, eu falei, irmã, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Todos nós já fomos. Jesus já te deu saúde. Pelas feridas dele você já foi sarado. Você acredita nisso? Está escrito na Bíblia, lá no Isaías 53, versículo 10. Eu acredito, pastor, eu acredito sim. Se você não tiver vergonha, eu posso fazer uma oração com você aqui agora? Aí ela, pode sim, pastor, não tem vergonha não. Aí eu botei a mão na cabeça dela e fiz uma oração por ela ali no meio da rua. Irmão, foi na hora que eu fiz a oração por ela. Terminei de fazer a oração, falei, vê agora como é que está o seu pé. Irmão, você tinha que ver a irmã batia o pé no chão, a irmã mexia com o pé. Meu Deus, pastor, eu estou sentindo mais nada nesse pé. Não acredito. Eu estou assim há um tempão. Falei, pois é, irmão, mas Jesus já te deu saúde. Ah, mas que bom ter encontrado a senhora, que a senhora tem me dado a palavra. Aí o que aconteceu? Eu vim embora, que eu estava evangelizando, e eu vi ela foi lá para o lado da padaria, boazinha, não estava mancando mais, boazinha, totalmente curada. Aí passou um bom tempo, depois ela veio aqui na igreja. E eu tinha evangelizado ela depois de um tempão que ela veio aqui na igreja. E aí, como é que estava o pé dela? Bonzinho, acabou aquele problema na vida dela. Então o Evangelho de Cristo, ele é as boas novas, ele funciona. Em qualquer lugar que você usar ele funciona. Porque ele é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela funciona. Entendeu? A palavra de Deus, ela funciona. Ela não tem como falhar. A Bíblia diz o seguinte, por duas coisas é imutável. É impossível que Deus minta. Entendeu? Então, quando você ouve a palavra, você crê no que está escrito, aquilo ali é aquele é o seu milagre, está dentro daquilo que você creu, daquela palavra que você ouviu. Deixa eu contar mais um pedacinho do testemunho. Quando eu fui liberta, né? Que eu bebia, fumava, cheirava, e eu fui liberta da bebida e eu fui liberta das drogas. Mas o cigarro eu não conseguia largar de jeito nenhum, pessoal.
Te falar não, o troço parecia que tinha colado em mim aquele cigarro. Aí eu até cheguei perto do pastor, Jesus me libertou das drogas, da bebida, mas o cigarro, estou conseguindo largar. O pastor não, você vai conseguir. Aí quando foi um dia, eu estava ouvindo a palavra na igreja, e o meu pastor pregou uma palavra que está lá no livro de João. Você vê que eu não esqueço. Pessoal, tem um pouquinho mais de 14 anos que eu já fui liberta do cigarro. Mesmo assim, eu não esqueço dessa palavra que eu ouvi. Meu pastor estava pregando lá no livro de João, onde está escrito assim: se creres, verás a glória de Deus. Isso foi Jesus que falou lá para Marta, para Maria, um negócio assim, quando foi ressuscitar Lázaro. Estão prestando atenção direitinho? Aí ele disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Aí foi indo, eu ouvindo a palavra. Quando foi um dia, eu em casa, eu falei assim: não, Jesus, o Senhor vai ter que me libertar desse cigarro, não nasci com isso. O Senhor disse o seguinte: que se eu crer, eu vou ver a sua glória. Então, eu vou acabar com esse negócio de cigarro na minha vida. O Senhor falou que se eu crer, eu vou ver a glória do Senhor. Mas aquela palavra entrou em mim de tal maneira que eu peguei o maço de cigarro que eu tinha, aí eu fumei, falei: vou fumar esse cigarro todinho, nunca mais vou fumar. O Senhor falou que se eu crer, eu vou ver. Eu fumando e falando com Deus. O Senhor falou que se eu crer, eu vou ver a sua glória. E acabava uma, acendia outra, acabava uma, só que eu não aguentei fumar tudo. Eu tinha fumado quase o maço todo, nós tínhamos ficado uns 2 cigarros, 3 no maço. Aí eu falei: essa aqui eu não aguento mais fumar. Eu amassei o pacote do cigarro e joguei na lata do lixo. Falei com Deus com o cigarro assim na mão. O Senhor falou que se eu crer, eu verei a sua glória. Eu estou crendo no Senhor, agora eu quero ver a glória do Senhor na minha vida, me libertando desse mal. E aí eu joguei o cigarro fora. Foi a última vez que eu coloquei um cigarro na minha boca. Até hoje. Mas por quê? Eu lembrei de quê na hora de orar? De uma palavra que eu ouvi na igreja. Vocês estão prestando atenção direitinho? Eu lembrei de uma palavra que eu ouvi na igreja: se creres, verás a glória de Deus. Jesus me disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se creres, verás a glória de Deus. Então eu acreditei, eu criei naquela palavra. Aí o que aconteceu? Que eu era viciada no cigarro, eu fui liberta. Sim, entendeu? Então a palavra que você ouve, ela te liberta. Ela é uma semente. Você vem para a igreja, aquela semente está sendo colocada no seu coração. E muitas das vezes ela não dá fruto na hora que você está ouvindo. Às vezes você ouve a palavra, amém, aleluia, você sai daqui. Mas depois, do nada, o Espírito Santo vem e te lembra aquela palavra. Você crê naquela palavra, você coloca aquela palavra em prática, daqui a pouco o seu milagre acontece. Está entendendo? Eu fui liberta, gente, pela palavra. Eu não fui liberta porque alguém botou a mão na minha cabeça, porque o pastor ficou me botando, nada disso. Eu fui liberta pela palavra de Deus. Tudo ali ouvindo. Eu mentia que era uma coisa. O dia que eu cheguei na igreja, que eu ouvi o meu pastor falar que o diabo ele é o pai da mentira, eu fiquei horrorizada. Entendeu? Aí ele está falando assim: gente, toda vez que você mente, é como se você estivesse assumindo o diabo como seu pai. Eu falei: está amarrado como Jesus. O diabo não é meu pai, não. Eu saí dali, não decidida a não mentir mais. Tudo que eu fui liberta pela palavra. Pela palavra, ouvindo a palavra. Eu ia para casa, eu orava. Eu ouvi falar na libertação do endemoniado gadareno. Vocês lembram do endemoniado gadareno? Que tinha mais de 6.144 espíritos nele, que ele tinha uma legião. Quando eu ouvi falar na libertação daquele homem, eu falei assim: Jesus pode me libertar desses troços de droga. Jesus libertou tanta gente. Paralítico
Senhor, por que eu não posso ser liberta? Então eu fui liberta pela palavra, pessoal. A palavra de Deus é ela que liberta. Não é que a igreja é muito linda. Claro que a gente vai fazer de tudo, a gente tem que cuidar do tempo de Deus. Senão a pessoa, o sol, a chuva, vai acabar com o tempo, a gente vai se reunir aonde? Tem que cuidar, né? Mas não é a beleza do lugar, a boniteza do pastor e da pastora, isso não tem nada a ver. Jesus pode usar, entendeu? Primeiro que não existe ninguém feio para Jesus. Todos foi Ele que criou. Você está entendendo? Mas se o pastor é careca, sem dente, isso não importa. O que importa é o que está saindo da boca dele. Se vocês vissem João Batista pregar, vocês iam achar esquisito, porque ele usava lá umas como é que é? Um pelo de carneiro, né, que ele usava? Uma roupa com pelo de carneiro, ele comia gafanhoto, comia mel silvestre. Já pensou, se chegasse aqui na igreja com uma hora dessa, um gafanhoto, eu estou almoçando, que é um irmão. Eu estava pastor estranho, pastor esquisito, comendo gafanhoto. Você está entendendo? Mas ele era homem de Deus. Como é que você acha que era o pessoal lá de trás? É claro que hoje em dia a gente evoluiu, a gente não está mais naquela época das cavernas. Então é claro que você vai pentear seu cabelo, existe peito, uma escova de dente. Entendeu? Você vai cuidar da sua higiene, mas lá atrás como é que você acha que era? Os caras tudo suado, irmão, não tinha desodorante, entendeu? Igual o pastor bota fala do meu Pedro, devia ser com aquele chinelo, com aquela sandália, com aqueles dedos tudo espalhados, e ia pregar o evangelho. Você está entendendo? Não é a boniteza, a lindeza da pessoa, não. O que ela prega, o que sai da boca dela. O que sai da boca da pessoa. O Espírito Santo usa aquela pessoa para falar. É a sabedoria que vem do alto, não é do homem, é de Deus. É isso que muda a nossa história, entendeu? A gente ouvir, segurar ali. E eu falo isso para você, não é porque eu falo para você fazer isso, não. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu como a palavra de Deus, senão não está debaixo do pé, não. Eu como Bíblia. É pregação, é leitura. Eu não sei nem quantas vezes eu leio a Bíblia por dia. Mas um tempo atrás ela disse que não tem tempo, mas agora eu estou tendo que tirar tempo. É oração, é jejum, é Bíblia, senão não vai. Outro dia eu saí aqui da igreja e fui pedir um lanche. Aí eles veio de um pastel gostoso, né? Aí eu não sei o que eu tinha pedido a ele lá. Aí, o que eu pedi? Eu tinha pedido acho que Guaravita, né? Mas tem Guaravita? Ela falou assim, Guaravita não tem não. Eu tinha pedido 2 pastéis Guaravita. Mas o pastor, eu ri pra caramba. Ainda bem que essa moça, ela é evangélica, meu marido dela, ela sabe que eu sou pastora. Eu falei, irmã, me perdoa, acabei de sair do culto agora. É tanto pastor, Bíblia, palavra. Eu não errei, meu filho, desculpa, mas pastel. Aí ela ria pra caramba comigo no zap. Ela botou com as carinhas rindo. Falei, cabeça de pastor é assim, a palavra, a oração, a hora um giro. Entendeu? Eu te ria pra caramba nesse telefone. Então, você acha que eu não vai? Eu tenho que comer, eu como Bíblia, irmão. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu escuto a palavra, eu medito na palavra. Tem que ser assim. Isso foi até um negócio que Deus falou para a gente lá no Josué capítulo 1, versículo 1, né? Na minha lei medita de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo conforme Deus está falando. Você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Entendeu? E tem que ter cuidado, porque o pessoal, não é todos não, mas tem muito grande quantidade de gente se corrompendo. Negócio de Facebook, do WhatsApp, mas não sei o quê. Irmão, você tem que ver. A Bíblia diz que tudo que vem até você, você tem que examinar. Por isso que tinha um povo que Paulo pregava, que eles, sabe o que eles faziam? O Paulo pregava, eles perguntavam lá, aonde que estava escrito, eles iam lá e lia, para ver se era aquilo ali mesmo. Confirmava, entendeu? E isso aí, eu fico feliz quando a pessoa me pergunta. Pastora, igual a Suza outro dia me perguntou, não foi? Onde está escrita aquela palavra assim, assim, assim?
O João também, já umas 2 vezes essa semana aí, mandou lá um versículo. Pastor, me explica esse versículo. Eu fico feliz com isso, sabe? Eu não fico chateado, não, fico feliz. Eu posso não responder na hora, mas eu fico feliz. Porque Jesus falou que bem-aventurados que têm sede de justiça, da palavra de Deus. E a gente tem que ser um povo alicerçado na palavra. A gente não pode não ter a palavra, senão o inimigo engana você. Se você não tiver, a gente com a palavra, a gente já é bem enganado. Você está entendendo? Se com a palavra, a gente já corre de vez em quando e o demônio ainda dá uma rasteira na gente. Imagina se a gente não tivesse a verdade. A gente tem que ser um povo de palavra, que conhece, né? A gente não pode dizer que a gente é formado nas escrituras, não, porque a gente vai para o céu, a gente morre aprendendo na escola do Espírito Santo, né? Mas pelo menos a gente tem que saber se alicerçado na palavra, ao ponto que o inimigo não possa enganar a gente. Você está entendendo? Então a gente tudo tem que ir pelas escrituras. Então você tem que ter cuidado, examinar tudo. A Bíblia diz isso. Examinar tudo, porque às vezes vem uma mensagem para você, uma pregação para você, que às vezes é até a palavra de Deus, mas aquilo é distância daqui para baixo. Era a palavra de Deus, mas estava distorcido. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho muito cuidado. Quando eu chego a postar alguma coisa, é do meu pastor que eu escuto a palavra. Eu sempre escuto a palavra do pastor Moto, sempre, na live. Aí quando eu posto uma mensagenzinha ali, é do R.R. Soares, porque ele é pastor do nosso pastor, aquela mesma linhagem. Entendeu? É isso. Então a gente tem que ver isso, pessoal. Não podemos sair do que está escrito. Hoje que eu preguei uma palavra, eu nem sei como é que é o nome dele, Edson, um negócio assim, porque aquela palavra ali, aquela palavra estava totalmente certa, tudo dentro da Bíblia. Eu não tenho nada que não tem nada a ver com Deus. E nem tenho coragem de te ensinar isso. Eu não vou compartilhar uma palavra que não tem nada a ver com Deus, porque eu vou estar te ensinando errado. E se eu te ensinar errado também no dia do juízo, se você tropeçar por causa de mim, eu vou te pagar por isso. Eu fiz alguém tropeçar. Você está entendendo? Eu ensinei errado, a pessoa caiu por minha culpa. Então, olha a responsabilidade também de você ensinar uma palavra. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, os quais eles estão vindo para quê, pessoal? Para ouvir, não é isso? Por quê? Porque eles vinham para ouvir primeiro, pessoal? Porque a fé vem pelo ouvir. Então eles tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. E o que era com eles? Todos eles eram curados. Às vezes nós temos coisas em nós que nem a gente sabe que a gente precisa ser tratado, sabia? Irmão, coisas do passado. Tem gente que vive muito do passado. Porque quando eu era criança me xingaram. Não esquece isso, você não é mais criança, passou. Entendeu? Isso não significa que você vai ser uma pessoa muito infeliz porque você sofreu quando você está na infância, porque eu sofri pra caramba hoje em dia, graças a Deus, eu encontrei Jesus e eu estou bem. Você está entendendo? Isso não significa que a sua vida acabou por causa disso. Então, tem pessoas que vivem muito de passado, até o casal tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes o casal se conhece, vai lá, vai viver junto, ou é um cara que fica lembrando da Bernardina, não tem mais nada a ver, Bernardina já era, agora a esposa é tudo. Você está entendendo? Ou a mulher que fica lembrando da Bernardina que o cara teve, o cara nem lembra mais nem dos ossos da Bernardina. Você está entendendo? A mulher vai lá e esse povo fica cavucando o negócio. Entendeu? Ou vice-versa, o marido fica, que aí ele encarnando, não, a mulher não tem mais nada a ver, já passou, acabou. Fica trazendo uma terceira pessoa no meio do relacionamento. Não tem que trazer, a única terceira pessoa que tem que estar no meio do relacionamento é Jesus, irmão. Tem casal que traz outra pessoa para a cama dele, sabia? Está ali para si.
E Georgette, vai dizer que você não for lá hoje. Não, esquece Georgette, acabou, isso é coisa do passado, entendeu? Então ali eles dois. E às vezes até deixa de viver um momento ali legal, os dois, porque preso no passado. Por isso que Jesus falou, não vos lembreis das coisas passadas. Você está entendendo? Tem mulher que só vive com a ex do marido na cabeça. E o marido que só vive com o ex da mulher na cabeça. Mas vai ver que os dois tiveram ex. Então esquece, ex, por isso tem o nome. Ex, passou. Entendeu? Não é mais. Ex, passado. Então Jesus falou o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas. Acabou. Entendeu? Agora é você e ela, você, Jesus, acabou o assunto. E isso aí estraga o relacionamento. Pode passar, estraga. Ciúme excessivo. A Bíblia fala sobre zelo, né? Um ciúmezinho assim de leve, né? Claro, você é sua esposa, seu marido, né? Você cuida, tem aqueles zelozinhos. Isso aí tudo bem, é saudável, mas é aquela coisa que eu vou matar, vou arrancar a cabeça, não é mais saudável não, gente. Isso aí já é um espírito já se está aproveitando do ciúme para querer matar o outro, é coisa séria. Aí já não é mais um ciúme, é um sentimento de posse, é uma possessão. Tem pessoas que é meio doido, pessoa, entendeu? Acho que a pessoa só tem que olhar, igual aquele negócio que bota no cavalo, não tem um negócio que bota no cavalo, o cavalo olha só para ver, entendeu? A pessoa olha para lá, está olhando para quem? Às vezes não tem ninguém ali. A pessoa está olhando, a pessoa nem reparou o outro ali, entendeu? Tem gente que é exagerado, isso não é legal, se a pessoa ficar dando corda a isso, aí já estraga o relacionamento, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta uma pessoa excessiva de ciúme, entendeu? A pessoa está com uma pessoa, mas porque ela quer, porque ela gosta de você. Se ela não gostasse, ela sei lá, ia querendo sair fora, entendeu? Não ia ficar com você obrigado. Então, para que ficar desse jeito? Você vai na padaria, vai fazer o quê? Onde você foi? Igual um dia desse aí eu descobri que foi uma pessoa que falou comigo, nem lembro mais quem foi. Teve uma pessoa que me pediu oração. Eu lembrei, foi uma irmã que me pediu oração por um casal, que ela disse que a mulher é muito ciumenta. Aí vive brigando com o marido, se irmão que ele tem outro. E aí ele sempre falando que não, aí ela disse que de tanto ela perturbar o juízo do marido, o marido está pensando em ir embora. Ela, pastora, ora por ele, que o marido não está aguentando mais. Porque parece que ele achou um cabelo lá na roupa dele, lá quando ele veio para cá, e o cabelo não é da cor do cabelo dela. Ela cismou que o cara está traindo ela. Eu falei, gente, mas isso não é uma prova de traição. O cabelo pode ter voado no vento, entendeu? Na roupa do cara. Às vezes dando no ônibus cheio do trem, todo mundo apertado ali, ó. Entendeu? Isso não é uma prova exata que foi uma traição. Não fez DNA e nada. Você está entendendo? Mas você vê como é que o diabo põe coisa na cabeça da pessoa. Entendeu? E aí, uma vez eu fui viajar de Uber, eu e minhas filhas, aí o rapaz falou assim, falou, né, no começo de conversando, aí pastora, a minha esposa, eu vou te falar uma coisa para você, minha esposa, ela é tranquila, mas uma vez eu fui fazer uma viagem, e a mulher esqueceu um negócio aqui dentro, não sei se era perfume, não sei o que era, um troço feminino lá dentro do Uber. Ele disse que a mulher dele ficou brava com ele, botou ele para dormir na varanda do lado de fora. E quando os filhos dele viram, eu falei, gente, eu não sei de quem é isso, não, deve ser de alguma passageira, alguém. Não, mas isso aqui de mulher dele no seu carro, botou ele para dormir lá do lado de fora do sofá. Então tem coisas que é normal, o ciúme, um zelo, né? Às vezes, por exemplo, o ciente está lá no mercado, lá tem um marmanjo lá que não sabe que ela é casada, já deu uma olhadinha 2 vezes aí o irmão antes falar, se passar da te abraço, aí dá uma olhadinha tipo assim, tem dom. Aí o cara já entendeu já, entendeu? É uma
ou vice-versa, né? Mas a pessoa quebrar o mercado todo, aonde tu conhece ele? Ele quem? Aonde? Irmão. Tem homem que fica com raiva da mulher porque o outro trabalhou, mas irmão, o que a mulher tem culpa disso? Desde que ela não deu confiança. Tá entendendo? Às vezes a mulher tá assim, o cara tá numa partilheira, a mulher tá na outra, o cara não sabe quem ela tá acompanhando. Você entendeu? Funciona desse jeito. Se você for um cara igual meu marido, quando ele se converteu na igreja, ele mudou. Mas se você for como ele era lá atrás, aí tá ruim. Meu marido, misericórdia. Uma vez eu briguei, a gente estava meio brigado. Aí a gente veio para casa, eu vim na frente, chateada, me embalando na frente. Aí eu estou andando na frente e ele atrás. Quando eu passei no bar, tinha uns caras lá, o cara mexeu comigo. Eu não olhei para trás, não, só ouvi ele falando: cara, desculpa, eu não sabia que era tua mulher, não, cara. Como é que eu ia adivinhar? Ele foi lá e agarrou o cara pelo coladinho. Mas o cara realmente, como é que o cara ia saber se eu estava andando na frente e ele estava lá atrás? Eu só olhei, só ouvi o cara falar com ele: ô rapaz, não sabia que era tua mulher, não. Calma aí, rapaz, como é que eu ia adivinhar? Eu olhava meio agressivo, de vez em quando ele apanhava na rua que eu vi. Ele batia e apanhava. Então isso aí é um exagero, tem que ter cuidado. Porque isso cansa um pouquinho, entendeu? Aí daqui a pouco a pessoa vai: pô, sou fiel, trato ele bem, trata ela bem. E é até tem pessoas que se sentem ofendidas. Ofendido, pô, nunca te dei motivo para você desconfiar que eu estou te traindo. Eu sou uma mulher séria, um homem sério, sou uma pessoa de Deus, e você está me acusando de ter te traído. Aí pronto, o bichinho entra ali, dá Bíblia, destrói o casamento. Então ele está falando aqui, vamos lá. E os quais tinham vindo para quê, pessoal? Para ouvir e serem curados, não é isso? Das suas enfermidades. E existe enfermidade, vamos dar uma paradinha aqui, existe enfermidade que não é física, pessoal. Sabia disso? E às vezes até existe algumas coisas físicas que às vezes está vindo da parte espiritual. Porque eu vou te mostrar um negócio aqui, peraí. Na Bíblia, para você entender melhor. Se eu te explicar assim só falando, você não vai entender. Vou te mostrar aqui rapidinho. Você vai entender aqui. Deixa aí rapidinho, vamos lá no livro de Provérbios 17. Provérbios 17. Tu sabe por que Jesus fala que a alegria do Senhor é nossa? Quem sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Tu sabe por que Jesus fala isso? Oi, filha, Deus abençoe, Carla. A paz do Senhor, meu amor. Deus abençoe a sua vida, tá? Você, o André, a mamãe, a família toda aí. Não sei se a Natasha já convidou, mas acho que ela falou com você já convide, né? Em nome de Jesus, é sábado que vem, culto jovem. Estamos esperando vocês aqui, em nome de Jesus. Então, lá no Provérbios 17, já viu que Deus falar que a alegria do Senhor é a nossa força? Então, isso aqui, ó. Provérbios 17, lá no versículo 22. Acharam? Olha o que está escrito aqui. O coração alegre serve de bom remédio. Ó, tá vendo? Negócio lá de dentro. A tua parte espiritual refletindo no lado de fora. Ele está dizendo, ó,
O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Sabe o que é isso? Às vezes a pessoa anda tão abatida, a pessoa anda tão desanimada, tão para baixo, que isso acaba refletindo na saúde da pessoa. Você já viu quando uma pessoa está desanimada, ela não se abatido, ele abate a pessoa. Você está entendendo? Ele abate. Tu quer ver? A maioria, eu já tive experiência disso. Eu já fui visitar pessoas enfermas. Que a maioria do problema da pessoa era mais do que ela ouvia. Porque às vezes uma pessoa enferma, ela ouve tanta palavra de derrota. É assim mesmo. Isso cada vez dói ali, não dói. E dói aqui também, não piora, que não sei o quê. Quanto mais palavra de derrota, pior. Mais abatida aquela pessoa vai ficando, mais fraca aquela pessoa vai ficando. Eu tenho uma experiência disso. Com a minha própria mãe. Que eu tenho testemunha aí da minha mãe, que a Natasha vai montar, eu vou colocar. A minha mãe, quando estava lá no hospital, ela estava numa sala que todo dia morria pessoa, morria muita gente, pelo menos a maioria das pessoas, todo dia que estava ali morreu, infelizmente, porque ela estava numa sala de estado bem grave, uma sala vermelha. Todo dia quando eu chegava lá, saía um corpo. E a minha mãe vendo aquilo ali, ela começou, mas eu acho que eu não vou sair daqui, e eu ia lá, e eu falava para minha mãe, a gente vai ter que conversar, porque a senhora é minha mãe, mas agora é eu que vou ter que ensinar a senhora, eu tenho que falar umas palavras para a senhora. Eu comecei a recitar para ela versículos bíblicos. Eu lembro que quando ela estava nessa sala, morre, ela falou assim, ela no oxigênio, eu não vou sair aqui não, aqui tá todo mundo que está aqui, está morrendo. Aí eu falei assim, mãe, presta bem atenção, olha dentro dos meus olhos. O Davi disse, ainda que eu passe pelo vale da morte, mal nenhum temerei, que a sua vara e seu cajado me consolam. A senhora vai sair daqui em nome de Jesus. A senhora pode até passar por aqui, pelo vale do sombra da morte, mas a senhora não vai ficar aqui, que Deus vai te tirar daqui. E aí orando, tal, Deus tirou ela de lá. Depois ela foi para uma outra sala, e eu percebi que o estado que ela estava, porque a minha mãe ficou realmente entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida, ela já estava começando a desacreditar. Já às vezes tem muitos enfermos que o problema pior delas é que elas começam a descrever. Não tem mais jeito, o médico já falou, é terminal, mas não sei o quê. Ela começa a botar aquilo na cabeça. E o que ela pensa, o que ela acredita, piora a situação dela. Pode levantar ou pode derrubar a pessoa. E aí eu comecei na sala onde ela foi, todos os dias eu ia lá e falava vários versículos da Bíblia para ela. Mas a senhora não fala coisa negativa. A senhora vai morrer, mas ela não vai. Jesus é vida. Pelas feridas de Jesus, a senhora já foi sarada. Jesus falou, não temas, eu estou contigo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, já que a senhora não está em condições de ler a Bíblia tem a letra pequenininha. Eu vou escrever aqui nesse caderno, não sei que a senhora consegue ler. Aí ela já estava numa outra sala lá. Eu vou escrever uns versículos aqui. E aí eu escrevi vários versículos falando só sobre coisa poderosa. E ela ficava lendo aqueles versículos. Daqui a pouco ela, não, Jesus vai me tirar daqui. Ela começou a falar diferente. Você está entendendo? Ela começou a falar diferente. Não, eu creio, pelas feridas de Jesus já fui sarada. Jesus vai me tirar daqui. E ela estava no oxigênio. E segundo o médico disse, se tirasse o oxigênio, ela não podia vir para cá porque eu não podia tirar do oxigênio. Se tirasse do oxigênio, ela não conseguia respirar sem o balão de oxigênio. Aí um dia eu vim para casa
Orei 3 horas da manhã, eu estava clamando a Deus de joelho. Falei, Senhor, mesmo que os médicos digam que não tem mais jeito, o Senhor que soprou o fôlego da vida no pulmão dela. Eu estou pedindo, Senhor, Pai, que o Senhor sopra novamente o fôlego da vida no pulmão da minha mãe. Isso por volta de 3 horas da manhã. Eu pedi a Jesus, sopra de novo, Pai. Aí quando eu cheguei lá, isso já tinha 3 meses ela internada. Não podia vir para casa porque não podia tirar do oxigênio. Quando eu cheguei lá de manhã, estava minha mãe e a enfermeira lá, batendo boca. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Quando eu olhei para minha mãe, cadê o oxigênio? Aquele coisinho, ela estava sem o oxigênio. Aí eu olhei para ela assim, o que houve aí? Aí a enfermeira, não, eu estou falando para ela, que ela está dizendo aí que ela falou, né? Que o doutor disse que ela não podia ficar sem oxigênio. Mas senhora, a oração que eu fiz, aí eu procurei saber o que é, o que houve. Aí minha mãe, eu estava dormindo de madrugada. Isso acho que ela, eu não sei, acho que ela contou isso no testemunho. Não sei se ela contou, depois eu vou ver lá. Ela falou assim, eu estava dormindo de madrugada e eu tive um sonho. Uma pessoa vestida de branco chegava até perto de mim, mas eu não vi o rosto. Mas no sonho eu sabia que era Jesus, minha mãe falando. E eu falava assim, Jesus, o senhor não pode me tirar aqui desse hospital, não, eu queria sair daqui. E aí eu via só uma mão encostando na minha barriga. E quando encostava na minha barriga, eu sentia que se eu estivesse puxando alguma coisa. Mas ela falou, mas... Só que esse grito, ela deu mesmo, ela acordou gritando no hospital, acordou todo mundo, os pacientes. Aí chamou as enfermeiras, o que houve? Aí, não, a senhora está gritando ali. Ela, não, poxa, eu sonhei e tal, de madrugada, nessa mesma madrugada. Quando foi de manhã que a mulher foi medir a saturação dela, aí ela pegou, saiu, era só isso que estava segurando ela lá. O médico que terminou o antibiótico mandou ela para casa. Minha mãe está lá, quase correu fogo, está respirando sem o oxigênio. Mas aí eu estou te falando, a palavra, o espírito abatido seca até os ossos. Quando você vive abatido, não dá, porque não sei o que, você acaba ficando doente, você adoece o seu corpo, sabia? Se você não tiver o seu espírito, uma mente sarada, se não estiver bem com o espírito, você acaba adoecendo o seu corpo, e o que você fala também. Por isso que a morte e a vida está no poder da língua. Eu tenho um livro lá, eu não sei se é do T.L. Osborne, eu acho que não é do T.L. Osborne, é um livro lá que é O Poder das Palavras. Eu li um testemunho, é um evangelista. É um evangelista muito usado, ele era muito usado. De repente a mulher dele novinha ficou doente. E ele teve que largar tudo para cuidar dela. Ela teve uma doença nos ossos, que ela sentia dor direta e ela não podia mais se levantar. Não podia mais cuidar da casa, nada. Era um problema que deu lá. Eu esqueci o nome da doença, uma doença que atacava os ossos dela todinho. Então ela não podia mais se levantar, ela sentia muita dor. Aí ele disse que todos os dias ele ia para a beira da cama dela e falava uma palavra de Deus, um versículo, e orava com ela. Todo dia ele ia lá, falava a palavra de Deus e orava com ela. Aí quando foi um dia, ele sentou na beira da cama dela, ela não andava. Aí ele citou um versículo da Bíblia que fala assim, acho que é um salmo: o Senhor é a força da minha vida. Aí quando ele estava lendo lá, ela parou aí, peraí, o Senhor é a força da minha vida? Aí ele está escrito aqui, o Senhor foi. O que ela não tinha para se levantar, para andar nos ossos? Ela não tinha força. Aí ela começou a falar, não, peraí, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Peraí. Aí ela foi tentar levantar, ele foi querer ajudar ela, não, peraí. O Senhor é a força da minha vida. Aí ela começou a falar aquilo ali. Aí ela pega lá meu chinelo. Não, você não vai fazer isso, você vai se machucar. Não. Pega lá, eu sei que eu estou falando, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. Ela levantou, começou a andar no quarto de um lado para o outro, o Senhor é a força da minha vida, e a mulher ficou curada.
ela ficou curada. Ela ficou daquele dia para lá, e disse que ela ficou boazinha, ela não tinha mais nada. Ela começou a sair para fazer viagem com ele, missionária, né? Sabe por quê? Aquela palavra que ela ouviu, que ela entendeu, levantou ela, fortaleceu, ou a palavra que fortaleceu o espírito dela e fortaleceu os nervos, os ossos, a saúde dela. Então tem muitas pessoas às vezes doentes no físico, que na verdade é uma doença espiritual, é um desânimo, entendeu? Ela acredita que ela é doente, por isso que toma remédio, o negócio não cura, porque ela tem que ser curada também na alma, no espírito, e isso é pela palavra. Lembra que o pessoal lá veio para você curar? Você tem que ouvir a palavra, você parar de pensar positivo, parar de pensar negativo, parar de falar negativo, aí você vai se fortalecendo no Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E então, ele está falando aqui, vamos lá. Vamos repetir isso aqui, gente. Espera aí que a minha Bíblia fugiu aqui. Onde que estava? É 17, né? 17 e 22. Então, fugiu, estava certo. Ele está falando aqui, o coração alegre serve de quê? De bom remédio. A pessoa animada, ela pode estar ali toda enfunhada ali, mas ela ora, canta louvor, aleluia, daqui a pouco ela está inteirinha. Entendeu? Coração alegre, o espírito dela é forte. Aí aquilo passa para os nervos, os ossos, daqui a pouco a pessoa está andando tudo. Entendeu? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Um espírito abatido, uma pessoa que só pensa derrota, só fala derrota. O corpo da pessoa adoece, gente. Entendeu? Sim ou não? Por isso que quando você tem uma pessoa enferma, nunca fale a palavra de derrota, gente. Você tem que botar a palavra de Deus na boca daquela pessoa, fazer ela acreditar. Você é curada, você pode, levanta daí. Lembra com Enéas? O que Jesus falou com Enéas? O que o Paulo falou com Enéas quando chegou lá? O Enéas, o Pedro falou para Enéas, o homem estava 8 anos paralítico em cima da cama. Jesus Cristo te dá a saúde, levanta e anda. E o homem levantou e andou. 8 anos. E outra coisa, isso não foi só com o Pedro, não. Eu já fui fazer visita, eu já fiz 3 visitas. 3 pessoas que eu fui orar na casa das pessoas, que a pessoa não andava e andou. Estava em cima da cama lá sem andar e andou. Eu saí de lá e deixei andando. E tem uma que está até hoje ela está andando. A outra eu não sei porque não sei a notícia dela. Tu lembra, Natasha, aquela visita que a gente foi fazer lá na Luz de Lemos? Acho que era a sogra do Alaí. Vocês lembram Alaí? Que veio aqui na igreja? Lembra dela? Da sogra do Alaí, quando ela não andava? Aí a gente chegou lá, a senhora estava em cima da cama. Não andava de jeito nenhum. Não foi? Aí eu cheguei lá fazer a visita lá, fui lá no quarto, pedi para botar um banquinho assim perto dela. Aí conversei com ela, expliquei da palavra, falei, mas pelas feridas de Jesus a senhora já foi sarada. Mas eu não consigo levantar de jeito nenhum. Eu falei, mas agora a senhora vai levantar em nome de Jesus. Quando a gente veio embora, quem foi levar a gente no portão? Ela deu até um guarda-chuva para a gente, lembra? Da Algibeira. Ela não foi levar a gente no portão, a mulher não andava. E até hoje ela está andando. Nunca mais eu ouvi falar que ela deixou de andar. Sim, entendeu? Sabe quem era outro que não andava? A filha da Cida. Essa você deve saber, né? A Suza deve saber, né? A falecida Vivi. Quando eu conheci a Cida, a Vitória, ela não andava. Ela estava perdida lá em cima da cama. Até a escola, a mãe dela disse que ela teve que deixar a escola, que ela caía na rua, a Cida que tinha que dar banho nela. Você entendeu? Mas lá na frente, Jesus recolheu ela, mas andando. Não foi?
Não, ela foi curada. Ela não andava. E a outra foi uma que a gente foi fazer visita. Uma visita, ela, eu não lembro quem foi que me chamou para fazer uma visita. Aí essa eu não recordo o nome não, mas eu fui lá também, a mulher não andava, a mulher andou tudo. Andou pela casa, não sei se você lembra, das mães escuras, que a gente foi lá, foi em cima de um morro, bem alto, foi bem alto o morro que a gente foi. Ah, é, a Guaraciara também, é verdade, eu tinha até esquecido da Guaraciara. Guaraciara, essa que a gente foi fazer a visita lá, tu lembra daquela mulher? Natasha, tinha até a casinha dela, tinha até uma cerquinha, lembra? Que a gente veio, a família dela estava toda feliz que ela estava na sala andando para lá e para cá. Que tinha até um parente dela que falou, meu Deus, não acredito, como é que ela está andando, que não sei o quê. E os parentes dela ficou todo feliz. Por quê? Você tem que ir lá e dar as boas novas para a pessoa, você tem que fazer ela acreditar que em nome de Jesus ela consegue. Mas você vai lá para falar, é assim mesmo. Quem não compra uma cadeira de roda? Você está entendendo? Irmão, dá as boas notícias. Aí vamos lá no Lucas, terminar o Lucas lá, para a gente ir embora. Lucas 6, versículo 17. Entendeu? Quantas pessoas já foram, irmão, mas não foi só isso, não. Pessoas curadas de câncer, de diabetes, leucemia, foram 3 pessoas aqui curadas de, como é que é o nome daquela, aquela lá que o pastor Mota chama até de hemorroida, como é que é? Epilepsia. E a epilepsia eu orei aqui para Jesus curar, porque eu vi o meu pastor, tudo isso eu vi o meu pastor fazer, Jesus usar ele para fazer, entendeu? Então eu sei que Jesus faz. Então, eles iam lá para isso, para ouvir, vamos lá. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos. E eram curados. Tem que ser liberto de espíritos imundos. Atormentado de espírito imundo, um homem atormentado de espírito imundo, ele vai fazer bobeira, irmão. Você está entendendo? Tem homem que é atormentado de espírito imundo, ele trata todo mundo mal dentro de casa, trata filho mal, mulher mal, e isso não agrada a Deus, pode você entender. O homem que ele maltrata a mulher dele, a família dele, ele está se voltando contra Deus, ele está fazendo uma coisa contrária da palavra, que Jesus mandou a gente amar, a gente não está amando. E o cara lá acordou de madrugada e queria ter relação com a mulher dele. O neném começou a chorar, filho dele, ele tacou o garoto na parede e matou a criança. Isso é o quê? Um atormentado de espírito maligno. Você está entendendo? E tem que ser curado, porque às vezes a pessoa não vai para a igreja, não busca a ajuda de Deus, fica dormindo, às vezes até com o inimigo não sabe, porque quantos homens aí, ou em mulheres, né? Deu um surto, do nada matou a mulher, matou aquele menino de 10 anos que matou a família toda. Tu viu esse cara? Ele tinha arrumado uma namorada pela internet, não foi? Mas que a mãe dele não deixou ele ir, e ele matou os pais, de 10 anos. Foi 10 anos, 10 anos que ele tinha. Ou 12 anos, não sei. Foi, não foi? Lembra desse caso? Então, ele matou os pais dele. Aquele menino, ele era atormentado de espírito maligno. Ele não levava para ouvir a palavra, uma hora ele manifestou, acabou com a família. Entendeu? Aí por isso que a pessoa tem que ouvir. Aí ele disse, e também os atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. E a multidão procurava tocar-no, porque sabia que saía dele virtude que curava a todos. Glória a Deus. Pessoal, presta bem atenção. O que eles vinham fazer aqui? Ouvir a palavra. Eles eram libertos através de quê? Da palavra, não é isso? Então, a palavra de Deus não é igreja bonita, pastor bonito, é nada disso, é a verdade que você ouve, ela que te liberta. Mateus, para encerrar, Mateus 8, é através da palavra dele, e isso não é só cura não, é prosperidade, é tudo.
A prosperidade você vai aprender a plantar a sua sementinha, né? Tem gente que não planta e não nasce nada. Isso ainda, o dízimo do Senhor é uma semente, tu sabia? É uma sementinha que você está plantando. Se você plantar, você vai colher. Se não plantar nada, não vai nascer nada. Mas até isso tu aprende na igreja. Eu, quando vim para a igreja, eu aprendi a plantar. Eu vivi assim, uma vida, Deus me livrar, uma vida de miséria. Só Jesus sabe o que eu passava. Mas, quando eu fui para lá, Jesus usou lá o pastor. Hoje eu aprendi a plantar a minha sementinha. Eu vou lá, eu mesmo planto. E daqui a pouco, Deus vai lá dar o crescimento, eu vou lá e colho o que eu plantei, entendeu? Lá no 8, Mateus 8, versículo 14, está escrito assim, a sogra de Pedro, não é isso? Sim ou não? Mateus 8, achou? A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com o quê? Com febre. A mulher estava cheia de febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Não é isso? Foi embora. E chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados. E ele com o quê, pessoal? O que Jesus usou? Qual foi a ferramenta que Jesus usou aqui, pessoal? E ele com o quê? Com a sua palavra, não é isso? Expulsou deles espírito e curou todos que estavam enfermos. Agora vamos dar uma paradinha aqui. O que Jesus usou? A palavra que liberta. A palavra que te liberta, a palavra que te prospera. Você está entendendo? Sim ou não? Olha, deixa eu falar um negócio para você. Ontem eu estava vendo o testemunho do R.R. Soares. Ele estava falando o seguinte, que tinha uma mulher, que essa mulher tinha um vício. Vício, normal, né? Aí essa mulher chegou perto dele, estão entendendo direitinho aqui? Presta atenção para não perder nada. Essa mulher chegou perto do R.R. Soares e pediu a ele, ô missionário, ore por mim, missionário, já fiz de tudo para largar esse vício e não consigo. É uma substância que ela usava, vício. Aí eu já fiz de tudo, não aguento mais esse vício na minha vida. Aí o R.R. Soares, quando olhou para ela, o Espírito Santo, Deus falou no coração dele, olha, o problema não é esse, é esse. Aí ele virou para ela e falou assim, amor, você quer ser liberta desse vício, não quer? Quer, mas a senhora está vivendo de uma maneira errada. A senhora vende seu corpo, não vende? Meu Deus! Missionário, mas como é que o senhor sabe disso? Aí começou a chorar. Ah, missionário, já tentei sair dessa vida várias vezes. Ele falou, tá vendo? Porque você ainda não saiu desse vício, porque você está numa situação pior do que esse vício, irmão. A senhora está preocupada com o vício, com esse vício aqui, mas a senhora está fazendo uma coisa bem mais séria diante de Deus do que esse vício. Não que a senhora não tenha que se ver livre desse vício, sim, mas o nosso corpo é o templo de Deus, onde Deus habita, onde Deus mora. E a Bíblia diz, vocês não sabem que o corpo de vocês não é de vocês, foi comprado um sangue. Não estou falando que vocês estão fazendo isso não, tá? Calma aí, eu estou explicando o que aconteceu lá. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente quer ser liberto de uma coisa, mas está preso em outra que é pior ainda. Tem que vigiar isso. Uma delas, tu sabe o que é? Às vezes eu não gosto muito de falar aqui não, mas eu sou obrigada a falar, que se não falar, a palavra liberta. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai continuar fazendo errado. Pornografia, masturbação, isso tudo é pecado, irmão. Que é isso, pastor? Aí você quer ser batizado com o Espírito Santo, você quer ter mais intimidade com Deus, você quer que aconteça mais coisa, mas você está fazendo um troço que está atrapalhando. Eu já orei por um rapaz que o sonho dele era ser batizado com o Espírito Santo. Mas ele chegou uma vez perto de mim, irmão, pelo amor de Deus, me ajude em oração, porque o que mais quero é ser batizado com o Espírito Santo, mas eu sou viciado em pornografia. Mas isso vai ter que sair. Aí começamos a orar, jejuar, o menino foi liberto. Sabe o que aconteceu? Assim que ele foi liberto, Jesus batizou ele com o Espírito Santo.
Ele foi batizado com o Espírito. Porque o Espírito é o quê, pessoal? Santo. Entendeu? Funciona desse jeito. Então você tem que orar a Deus, ver que você temos que vigiar o que a gente faz. Porque Jesus Cristo, Ele mora dentro da gente. Ele mora em nós, porque a gente entregou nossa vida a Ele no batismo. Então Jesus, Ele vê o que você vê, Ele sente o que você sente. Você está entendendo? Ele vê através dos seus olhos. Se eu botar um trocinho aqui pornográfico aqui, ficar olhando, eu estou forçando Jesus. Você está vendo aquilo comigo, porque Ele mora lá dentro. Você está entendendo? Aí eu fico com Jesus dentro de mim fazendo algumas coisas erradas. Sabe o que Ele faz? O Espírito Santo sai. Ele não se retirou de Sansão, ele se retira, porque ele aí aqui tá num bom ambiente para mim, não. Quando você vai num ambiente lá que está um montão de gente fazendo um montão de coisa errada lá e você é cristão, você vê que aquele ambiente está pesado demais para você, o que você faz? É a mesma coisa que o Espírito Santo faz, se tiver pesado demais lá dentro, entendeu? Entendeu? Vai embora. Então a gente tem que ver isso. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Ele com a sua palavra, expulsou deles espíritos e curou todos que estavam enfermos, não é isso? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou o que, pessoal? As nossas doenças. Você acredita que Ele levou suas doenças? Ai, mas eu estou com uma dor ali, eu estou com isso, mas você não está, porque se Ele levou, isso não é seu. Acabou o seu problema. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ontem eu estava até falando com a Natasha, ontem, do nada começou a querer dar uma dor na cabeça, lá no sol. Eu amarrei aquilo ali, mandei embora, e eu correndo para lá e para cá fazendo as coisas, aquele trocinho me incomodando. Aí eu fui para casa de noite, eu fui orar, orei a Deus de noite, fiz a oração lá da meia-noite, lá na coisa lá, dormi, acordei bonzinho. Jesus já levou minhas doenças. Você está entendendo? Você tem que amarrar, mandar embora, se insistir um pouquinho, resiste o diabo, não adianta, o meu corpo você não vai ficar. Você não tem direito legal, você tem que ler o livro do nome de Jesus, lê lá. Que ele vai mostrar para você que o diabo não pode botar doença em você. Você sabia que ele não pode? Ele não tem esse direito, o corpo não é dele, é de Jesus, ele não pode tocar no que é de Jesus. Se você mandar o diabo sair sério, ele tem que sair. Sabe? O corpo não pertence a ele, ele não tem direito nenhum sobre a sua vida. O único direito que ele tem sobre a sua vida é sair fora quando você mandar ele sair, obedecer a você, só isso. Vocês entenderam? É isso, senão daqui a pouco mas você com a palavra de Deus na mão, você vai deixar ele ficar, vai ficar em você? Vai ficar se você deixar, irmão. Vem um mosquito lá, tá te mordendo lá, ai meu Deus, como é que ele me morde? Não, dá-lhe uma mãozada nele que ele vai sair dali, irmão. Ou você vai deixar, ele tem direito de ficar te mordendo, um canudinho pegando pessoas. Tu vai deixar ele fazer isso? Sim ou não? Não, ele tem direito de ficar ali fazendo isso com você? Não tem, é a mesma coisa do diabo, ele está atacando o seu corpo, atacando a sua saúde, você vai deixar ele ficar? Não, está amarrado em nome de Jesus. Jesus já levou minha doença, não tenho isso, eu repreendo em nome de Jesus. Você não tem que aceitar o mal na sua vida, entendeu? Jesus já levou o que tinha que carregar seu sofrimento, Jesus já carregou. Amém? Pessoal, deixa eu falar só rapidinho aqui, vamos voltando a falar sobre as lâmpadas. Eu botei lá na agenda lá que nós estamos precisando de mais 2 lâmpadas. Mais 2 lâmpadas dessa aqui e um suporte de caixa de som. A gente tem que botar uma caixa de som ali, ó. Porque a gente botamos ali embaixo, não é essa caixa de som, é a outra, ela é pesada. Que a gente botamos ali embaixo, mas com esse negócio de que, em nome de Jesus, eu profetizo que a gente estamos orando para não acontecer mais, com esse negócio de chuva, enchente, toda hora tinha que tirar a caixa pesada, botar para cima. Tirar a caixa, botar para baixo. Chovia, tinha que botar para cima.
Então a gente está querendo comprar um suporte. A cara dele pra você. Ai, Jesus, esse bichinho só uma venda. A cara dele, viu? A gente está querendo comprar um suporte para colocar lá no alto. Que ela no alto ela vai ficar fixa, não precisa ficar tirando nem botando. Eu até vi mais ou menos o valor desse suporte lá no Mercado Livre, né? Que a gente comprou esse aqui no Mercado Livre. Estava por volta de 70 e pouco, 80 reais esse suporte. Entendeu? Para botar, prender na parede, tem que ter a furadeira, tudo direitinho. E essas lâmpadas, a gente vai precisar de mais 2 lâmpadas dessa. Só que deixa eu te explicar. Aqui a gente tem a... Cadê a caixa? Estava aqui. As caixas da lâmpada, tá ali. Tá. A gente tem a caixa da lâmpada aqui, pessoal. Se você quiser o nome da lâmpada, tudo direitinho dessa aí, eu mando para você. Por quê? Porque a gente tinha botado a primeira foto de outra lâmpada. Aquela ali estava ruim de achar por causa da marca. Aí a gente comprou essa daí, que ela é um pouquinho mais forte do que aquela também, porque aquela lá é de 100 watts, né? Aí a gente fomos ver lá no Mercado Livre, essa aí, que é de 200 watts, estava o mesmo preço que a de 100. Aí depois, se está no mesmo preço, a gente compra essa aí. Você vê lá, eu quero ofertar lá, cada um ofertar uma lâmpada. Você vê direitinho por quê? Porque a Rose disse que procurou, e lá onde ela achou daquela outra lá, ela disse que eu achei 100 reais, 100 e poucos reais. Mas eu falei para ela, Rose, essa aqui foi 55 reais cada uma. Entendeu? Aí como ela estava na promoção, 55 os quebradinhos, João. O João também ajudou a inteirar, não foi? E 65 centavos, um negócio assim, né? Então, que a irmã Guaraciara ofertou 150 reais, aí não dava para as 3 por causa dos quebradinhos, né? 55, aí o João inteirou esse restantezinho. E a gente foi comprando logo 3. Estou falando para você o valor dela, porque de repente você vai comprar, eu vou fazer uma oferta, mas você acha mais caro. Não, no Mercado Livre a mesma está 55 reais. Entendeu? É de 200 watts. Aí você vai ver lá, eu olhei lá o de 100, estava o mesmo preço praticamente. Glória a Deus. Então a gente vamos tá colocando lá a caixa, qualquer coisa você pergunta. A mesma coisa é o suporte da caixa de som. A gente tem que ver ali, porque você não achou nada, nem atrás da caixa, uma etiqueta. Porque eu tenho que achar, pegar o nome da caixa, porque cada caixa tem um suporte diferente. A caixa pequena, um suporte pequenininho, assim, é fininho, entendeu? Porque embaixo dela tem um buraco, embaixo da caixa de som. Aí tem que ser o modelo certinho, porque aquele negócio vai encaixar embaixo dela. Aí eu vou estar vendo ali direitinho ali, se eu consigo pelo menos tirar uma foto dela e procurar uma igual a ela lá, no Mercado Livre, em algum lugar, achando uma igualzinha, a gente acha o suporte dela, entendeu? Eu estou falando assim, que às vezes a pessoa quer fazer uma oferta, aí você não sabe o modelo e tudo, acaba ofertar errada, depois daquela burocracia para trocar, aí é melhor a gente, né, observar. E, gente, sábado agora tem o culto jovem, vai ser uma bênção, glória a Deus, convida lá o pessoal, tem aquele cartazinho ali, tem, ó, se vocês quiserem levar um pouquinho de convite, de repente você fala com o jovem na rua, se comunica, você já convida lá os seus vizinhos, e vai ser uma bênção, glória a Deus, o pessoal está ajudando aí, Deus abençoe o pessoal que está ajudando, e é isso aí, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Está vindo a Santa Ceia aí também, o culto de Páscoa, né? Glória a Deus, culto de Páscoa. A gente vai aprender um pouquinho aí sobre a ressurreição. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que acham que a Páscoa é só para comer chocolate e ver um coelhinho. Mas Nem coelho tem mais. Mas tá bom que não tem coelho, gente. Tem que ter um cordeiro. Né? Tem que ter um cordeiro. A foto de Jesus, que foi ele que é o símbolo da Páscoa. Né? O que o coelho tem a ver com isso? Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos
Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti agradecer o Senhor por essa palavra, por esse recado que o Senhor enviou. Eu venho, ó Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Só o Senhor sabe o que elas precisam, Pai. E que em nome de Jesus, o milagre do Senhor venha acontecer na vida dessas pessoas. Seja para o casamento, na prosperidade, na saúde, qualquer área da vida delas. Que em nome de Jesus elas sejam muito abençoadas. E esse cálice, aonde eu peço, Senhor, que assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor transforma esse cálice, esse líquido, né, em um poderosíssimo remédio que cura, Pai, até a água que a pessoa colocou em casa, que cura de todo tipo de enfermidade, seja física, seja na alma, no espírito, em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa seja curada, seja liberta, em nome de Jesus. Pai, é assim que eu oro e eu abençoo em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse, né, os que me honrarei. O Senhor honra cada pessoa, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Podem beber. Suza aí a moça. Manda a oração para ela. Ah, é? Ah, tá. É porque eu fiquei, hoje eu fui orar por ela, professor, o senhor sabe quem é. É por causa daquela situação. Eu sou um porta-voz de telefone de lá que estou falando. Claro, é assim. Vai chegar até assim. Não, mas é espiritual. Sim, não, o importante é colocar. Ah, tá bom, então. Pode deixar que eu vou colocar lá. A gente vai estar orando sim, tá?